Boa noite, amigos. Boa noite. Hoje a gente, pelo que o Sr. Raimundo disse, começamos um ano de festas. E eu acho que esse tipo de comemoração pode marcar os nossos corações, porque todas as vezes que uma casa voltada ao bem, seja espírita, evangélica, católica, de qualquer denominação religiosa, se mantém aberta, eu penso que é como se fosse uma luz acesa na noite da nossa ignorância, da noite das nossas tristezas, dos nossos enganos, está ali, iluminando quem passa, quem procura. Por isso a importância de estar aberto, de nós sabermos que tal dia, tal hora eu posso ir lá. Para quê? Não sei. Estou à procura de um consolo, estou à procura de um silêncio, de um lugar onde eu possa fechar os olhos e me voltar para mim mesmo, à procura do Pai. Isso é muito importante, porque a gente precisa considerar que muitas vezes a nossa vida é como as tempestades, tira tudo do lugar. É como aquele vento forte aonde a gente não tem muito onde se agarrar. E esse ponto aceso, esse ponto de luz na escuridão, a gente se lembra, a gente sabe, é um lugar que pode nos orientar de alguma forma e pode, mais do que tudo, nos consolar e nos dar forças para saber o que fazer. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente deveria ter em mente, claramente dentro de nós, é que nós não estamos aqui para brincarmos. Nós não estamos encarnados para brincar. A vida não é uma brincadeira. Aqui não é um parque de diversões, como a gente talvez até gostaria que fosse. Não é. A vida é trabalhosa. A vida bem vivida é trabalhosa. A vida não é uma descida, é uma subida. Exige esforço. Não sabemos muitas vezes qual é o caminho, o que decidir, o que fazer, que atitude tomar, o que pensar, o que sentir. E diante de tudo que acontece, muitas coisas explodem dentro de nós, nos desnorteando. Mágoas, tristezas profundas, depressões, raivas, sensação de estar perdido, de não saber o que fazer, decepções. São coisas que acontecem na vida de todo mundo. Tudo por quê? Porque somos estudantes da vida. Somos aprendizes da vida. Não é porque a gente é mau. Tem alguém mau aqui, gente? Quem for mau, levanta a mão. Eu não acredito, duvido. Se alguém levantar a mão, eu não vou acreditar. Não vou acreditar. E que bom que ninguém levantou. Até hoje nunca ninguém levantou quando eu pergunto, viu? Porque não existe, nós não somos pessoas más. Fazemos atos maus? Sim. E todo mal é apenas e somente expressão da nossa ignorância sobre o bem. Apenas isso. Erramos por ignorância. Erramos porque não aprendemos ainda a fazer do jeito certo, do jeito que nos traga felicidade, do jeito que nos traga alegria, do jeito que traga alegria para as pessoas. Somos aprendizes. E é lastimável ver o quanto a gente sofre só porque a gente erra. Como a gente se culpa, se martiriza, sofre muito, dores verdadeiras, eu insisto no só,
porque a gente mata 1 ou 2 ou 3. Continuamos amados da mesma forma. O Pai continua a nos envolver com carinho diante de qualquer erro. Aliás, talvez por errarmos muito, Ele nos envolva mais ainda, porque é quando a gente mais precisa. O professor ou a professora deve cuidar do aluno que menos sabe, que tem mais dificuldade, que está mais atrasado. O que está indo bem está ótimo, continue. Então a vida nos cerca desses cuidados, mas nós ainda, por força de crenças muito antigas, por força de vícios mentais, por força de preguiça, que é algo ainda muito forte dentro de nós, a gente quer sombra e água fresca. E ninguém aprende nada com sombra e água fresca. Como é que a gente aprende, gente? Com problemas. Quando a gente vai na escola, a gente encontra o que lá? Problemas para resolver. Se não tiver problemas, nós não vamos aprender. Então, a vida nos enche de problemas. E a gente, na nossa ignorância, acha que felicidade é não ter problemas. Não existe, viu, gente? Se alguém está procurando essa felicidade, esqueça. Esqueça. Não existe em parte nenhuma. Em parte nenhuma. Muito menos na vida encarnada num planeta como o nosso. Nem nos planetas evoluídos não há nada a resolver. Sempre há muita coisa a fazer. Muitos desafios, nem sei quais. Mas, se Jesus diz que Ele trabalha e o Pai trabalha até hoje, o que dirá de nós? Então, uma das grandes questões aos meus olhos que o Cristo nos coloca e que a doutrina espírita vem reforçar e aprofundar é que nós somos esse aluno que deveria olhar para a nossa escola com muita alegria. Com muita alegria. Porque nós temos muitos problemas para resolver. Se alguém aqui tiver muitos problemas na vida, sabe o que significa? Vamos esquecer aquela história que nós estamos pagando dívida do passado? Eu acho que esse negócio de pagar foi muito bom antes, sabe? Quando a gente compreendia muito menos as coisas. Eu acho que o nosso credor, que é Deus, Ele é tão rico. Você acha que Ele vai querer as nossas lágrimas? Vocês acham? O que Ele vai fazer com essas lágrimas nossas? Ele não precisa das nossas lágrimas. Tanto é que Jesus diz, misericórdia quero, não sacrifício. Então, quando a nossa vida estiver cheia de problemas, a minha proposta para todos nós é que a gente entenda que eu tenho, por exemplo, muitos problemas porque o Pai confia muito em mim. E me considera capaz de aprender com os problemas que a vida me deu. Porque não faz sentido eu dar um trabalho importante para um funcionário que não sabe resolver. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Nenhum professor ou professora dá um problema de matemática, de geografia, de qualquer coisa, para um aluno que ela sabe que não vai resolver. Então, se você tem um problema difícil, que você está patinando, que você não sabe nem começar, fique feliz. Fique, talvez não feliz, mas satisfeito de saber que a vida confia em você. A vida confia não como simplesmente alguém tem esperança, mas como alguém que sabe a grandeza que existe dentro de nós. A vida não está nem aí com o que a gente acha, gente. Se a vida chegasse para a gente e falasse assim, olha, daqui a 15 dias eu vou te dar uma doença incurável, você quer? Vocês sabem que nós vamos responder não. Então a vida não pergunta, ela dá. Por quê? Porque a nossa grande ignorância não é sobre a vida.
é sobre nós mesmos. A nossa grande ignorância é sobre a grandeza que está dentro de nós. Que o Pai vê, porque nos criou e nos fez, e fez essa grandeza. Mas nós, que não enxergamos nada de nós mesmos, achamos que nós somos fracos, inferiores, incapazes. E talvez, gente, às vezes eu penso que a nossa maior dor seja a gente acreditar que nós somos exatamente incapazes, inferiores e sem grandeza. Talvez essa seja a maior dor que a gente carrega sem conseguir identificá-la dessa forma. E o Pai nos contraria a todo instante. A gente que é sombra e agrafresca, Ele dá encrenca. Por quê? Ele dá nós, sabe? Desata esse nó da sua família, do seu corpo, da sua forma de pensar, do lugar que você trabalha, da cidade, do país, não importa, de onde você vive. Por que eu? A gente pergunta, né? E ele responde, porque você é capaz? Vocês nunca ouviram essa resposta? Nunca ouviram? Precisa ouvir, gente. Por que comigo? Porque você é capaz? Mas eu não acredito. Pois eu acredito. E isso basta. Certo? Isso basta. E quantas coisas vocês passaram e que vocês não acreditavam que eram capazes de passar? Tá certo? Se alguém te perguntar, você vai passar por isso e isso, não vou. Não vou dar conta, vou morrer no meio, entendeu? Não, vou sair correndo. Aí passa os anos, termina, passei. Quem é que sabia das coisas? A vida. Olha a prova de que a gente não se conhece. Ah, não vou dar conta, nossa, vou morrer antes. Não vai não. Aí passa, fica tudo ótimo, resolveu, cresceu, amadureceu, descobriu forças que estão dentro de nós, que a gente desconhecia. E que nunca apareceriam se a gente estivesse na sombra e na água fresca. Por isso que o problema, que eu a partir de agora vou parar de chamar de problema, vou chamar apenas de exercício. Por isso que o exercício é a bênção do Pai para nós. Quando você vê alguém sem exercício, sem problema, é porque essa pessoa, a vida entende que ela não está pronta para aprender ainda coisas mais difíceis. E quando você vê pessoas com muito exercício, é porque a vida sabe que essa pessoa tem para dar. Por que a gente não pensa assim, gente? Alguém consegue me explicar? Por quê? Eu falei alguma bobagem? Alguém discorda? Porque pode discordar. Por que a gente não pensa assim? E eu não estou falando, não inventei nada disso, está tudo no Evangelho. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Seria assumir a responsabilidade, né? Na nossa própria inércia. Eu vou falar de uma forma mais contundente que você. A vida está falando assim para a gente, vamos parar de rastejar, gente, e começar a voar? Esse é o convite de todos os dias. Porque a gente está rastejando, se sentindo o último dos seres, se sentindo culpado de tudo. Eu devo ter muita culpa, fiz muita bobagem na vida passada. E daí? E daí? Isso não muda a nossa grandeza, não muda o amor do Pai sobre nós. Nós temos asas e temos medo de voar. Essa talvez seja a grande questão da nossa vida. É claro que isso implica em responsabilidade. Ótimo. Ótimo. Porque junto da responsabilidade vem o aprendizado, a alegria de aprender, a alegria de ver em você mesmo uma luz começando a brilhar. Olha o que aconteceu com o André Luiz, lá no final do nosso lar, quando ele
em oração, no momento mais complexo, de olhos fechados, vislumbra uma luz fraquinha. De onde vem essa luz? E ele abre os olhos, vê que não tem ninguém ali. E era dele essa luz. E foi um dos momentos mais felizes que ele conta, porque ele não se imaginava capaz. Vejam, gente, como a gente não entende. E nós vamos continuar muito tempo sem entender plenamente, mas a gente podia entender um pouco melhor, um pouco mais, o que significa sermos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. E filho da luz é o quê? Luz. E aonde está essa luz? Eu não sei onde está a minha, mas eu tenho que procurar. E eu tenho que procurar onde? Dentro de mim? Está lá em algum lugar. Eu tenho que procurar. E talvez nós devamos parar de procurar o que não interessa na vida, o que não é tão importante. Porque eu tenho certeza, viu, gente? Depois a gente conversa, depois que a gente desencarnar, para ver se é isso mesmo. Que eu acho que quando a gente desencarnar, lá vai ter uma filinha e alguém vai fazer uma única pergunta. Pergunta essa, inclusive, que a gente podia começar a fazer para a gente mesmo agora, porque vale. A pergunta que eu acho que vão nos fazer para fazer um balanço, né, para fechar a conta corrente ali dessa existência é: o que você fez com você nessa vida? Porque você, imagina Deus falando, não vai ser Ele, né? Mas você é o meu tesouro. Porque é meu filho, minha filha, você é o meu tesouro, nada mais interessa. Nada mais é importante. Você é meu tesouro. O que você fez com você? No que você se tornou? Essa é a pergunta, gente. Cadê a sua luz? Cadê? Não estou vendo. Cadê a sua luz? O quanto ela já antes brilhava um pouquinho, está brilhando um pouco mais? Ótimo, está excelente. Está excelente. Porque o pai não tem pressa, né? Ele não quer que brilhe tudo de uma vez. Não. Como as frutas amadurecem, um pouquinho cada dia, né? Como as frutas amadurecem, nós também estamos ampliando a nossa capacidade de autoiluminação. Deu um passinho? Deu. Excelente. Vamos para a próxima. O problema é se não dermos esse passinho. Então, essa é a pergunta que a gente tem que começar a fazer. No que eu me tornei? No que eu estou me tornando? O que eu estou colocando dentro de mim? O que eu estou ingerindo? Porque a gente fica falando de comida, comida, comida. O grande alimento é através do pensamento e do sentimento. Porque isso é que forma nosso mundo interior, nossa casa verdadeira, aonde de fato moramos. Eu estou pensando o que o dia inteiro? Esse é um grande indicador. O que eu tenho pensado o dia inteiro? Quais são as minhas preocupações na maior parte do meu dia? É isso que faz a sua vida. E esses pensamentos e os sentimentos decorrentes fazem com que a luz se acenda ou se apague. Ou fique no mesmo lugar. E isso cabe a nós. Os exercícios da vida, todos muito exigentes, todos extremamente trabalhosos, certo? Todos exigindo de nós o que parece que não temos, e temos, que faz com que a gente cavuque dentro de nós e ache esses tesouros que a gente usa para resolver os exercícios. Esse esforço, como que a gente está vivendo? Com lamúrias? Com revolta? Com reclamações? Ou dispostos
a aprender, ou perguntando problema ou exercício, o que você quer de mim exatamente? Qual que é o nosso empenho? A gente quer fugir do exercício, ou a gente mergulha, abraça ele, fala assim, você é um cavalo selvagem, eu vou te domar. Os jovens que vivem nos seus joguinhos no computador, talvez saibam mais da vida do que a gente. Porque os jogos de computador, eles têm fases, às vezes intermináveis, né? Ou infinitas. E cada fase é um desafio. E não sei se vocês sabem, mas você entra numa fase e você não sabe o que fazer. Você não sabe como mudar de fase. Você tem que ficar andando lá, fazendo um monte de coisa, pulando coisa, não sei o quê. E aí você vai ganhando umas moedinhas, uns prêmios, umas estrelinhas, vai ficando forte e de repente adquire os poderes para mudar de fase. A vida encarnada é igualzinho. Só que nós muitas vezes temos falhado ou feito de forma diferente dos jovens, porque eles adoram esses desafios. Olha, eles não sabem o que fazer na fase. Eles não sabem para onde tem que ir. E eles gastam um tempão lá procurando. Por quê? Porque entendem que não é um problema, mas um desafio. É só a forma de ver. Mas nós que viemos de longo tempo achando que aqui ia ser sombra e água fresca, encontra uma série de exercícios e fica frustrado. E fazemos mimimi. E ajoelhamos para o Pai, Deus, o que eu fiz? Falou, nada. Por enquanto nada ainda, inclusive. Devia estar fazendo alguma coisa. Hã? Vamos, filho. Ele deve falar, vamos. Pega o exercício, pega esse cavalo pela crina. Mostra que você é meu filho ou minha filha e que você tem grandezas dentro de você capazes de dominar tudo e de viver tudo. Tudo que é importante. Problemas, vamos aprender a resolvê-los. A fórmula já foi dada pelo mestre. Trabalho, paciência, perdão, esperança, servir. Esse é o caminho, essas são as ferramentas. Essas são as ferramentas. Elas resolvem todos os exercícios. Será que alguém quer aprender a usá-las? Não querer aprender a usá-las significa ter dor. Dor de verdade. São escolhas, gente. O aluno pode escolher aprender ou não. Pode escolher aprender hoje ou daqui a alguns anos. Escolhas. Escolhas que a gente faz. Veja, eu não estou falando de grandes transformações na vida. Porque o Pai não quer que você largue tudo e se dedique aos pobres, como fez Francisco de Assis. Não precisa, isso é a tarefa dele. Não quer que você largue tudo e psicografe de noite como Chico. Isso é a tarefa dele. Nós estamos inseridos na nossa família, no nosso contexto. É ali o nosso exercício. É ali. Ah, mas eu sonho A, B, C. Não sei. Não sei se é assim. O que a gente sabe, o que a gente tem certeza, ou precisa ter, é que tudo, olha que tudo é bastante coisa, né, gente? Tudo o que acontece na nossa vida é bom. Eu não sei se a gente suporta essa afirmação. Suportamos, gente? Acreditamos nela? O começo está aí.
A vida é contra mim ou a meu favor? Eu devo temer pelo meu futuro ou devo ficar tranquilo? Eu estou sozinho na vida ou eu estou muito bem acompanhado? Eu tenho só as minhas forças ou eu tenho a força divina ao meu favor, me ajudando? Nós precisamos saber as respostas, porque senão é muito difícil viver. Viver imaginando que o futuro será terrível, ou pode ser terrível, é terrível. É muito... gera uma ansiedade, gera um medo, gera um pânico de viver. Imaginar que está sozinho nessa vida tão grande, onde a gente é uma folha ao vento, que aliás, se o vento soprar muito forte, nos leva mesmo. É muito triste, gente, isso é sofrimento. O grande sofrimento é se considerar frágil, sem força, sem capacidade de aprender, sem capacidade de viver a vida, se considerar só, largado, esquecido, se considerar sem futuro, sem que ninguém cuide de tudo, absolutamente tudo que não está no nosso controle, e tudo está fora do nosso controle. Só uma coisa está no nosso controle, e mais ou menos ainda, que é o que a gente pensa. Nós somos capazes de educar o pensamento e dizer assim, não vou pensar mais isso. Quando eu falo isso, os ansiosos nunca acreditam em mim, eu sei. Né? Então o ansioso está preocupado com a viagem amanhã, está assim lá dentro, né? E aí você fala para os seus pensamentos, fala assim, eu só vou me preocupar com isso amanhã às 7 da manhã. Vai viajar às 2 da tarde. Tá bom, né? E pronto, acabou. O pensamento some. Os ansiosos não acreditam em mim, eu sei. Mas eu insisto, isso é possível. Isso é possível. Sem dúvida, Carlos, é necessário para que a gente até às 7 horas da manhã usufrua do que está acontecendo agora. Às vezes você está na presença de alguém querido, de alguém que está te visitando, às vezes você está num lugar delicioso, com pessoas legais, e você não está ali, na verdade, só está o corpo. Você está lá pensando no futuro que talvez nem chegue. E a gente perde de degustar o presente, que é o presente. Então, vocês percebem que é a forma como a gente vê a vida que muda a vida. E Jesus nos deu todas as dicas para que a gente ficasse muito calmo e muito tranquilo. Ele disse assim, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Mas não é ele lá, não sei na onde, eu aqui, na guerra. Não. É ele aqui, comigo. Quem entra na cirurgia comigo? Alguém da minha família entra? Não. Eu entro, eu. Posso levar alguém? Você decide. Se você vai levar a certeza da presença divina ou não. Ou você vai realmente se sentir sozinho. Você que vai decidir isso. Isso se chama confiança ou fé. Que não adianta ter 15 minutos antes da cirurgia, viu? Gente, tem que cultivar anos. Porque 15 minutos antes a gente não consegue. Geralmente entramos em desespero e eles dão a anestesia logo para nos acalmar. Mas não adianta, porque lá dentro, muitas vezes, em espírito, a gente continua agitado e sofre. Eis que estarei convosco através dos tempos. Nenhuma ovelha se perderá. E a gente adora se perder, né, gente? Como a gente adora, quer ir por aqui? Não, eu vou por aqui.
né? A gente adora se perder, se aventurar, e está tudo bem, Ele deixa. E quando a gente estiver bem perdido mesmo, Ele vai lá nos buscar. Nenhuma ovelha se perderá. É uma promessa de Jesus ao Pai. Não se brinca com isso. Ninguém vai ficar para trás. O pior dos seres, se é que existe, não ficará para trás. Você não ficará para trás. Isso é muito, não é, gente? Aliás, se Jesus só tivesse dito essa última, eu me daria por satisfeito. Porque é uma das questões que mais me consola. Saber que na minha loucura, que na minha ignorância, que nas minhas dúvidas, que nas minhas perdidas, Ele virá me buscar. Sem recriminações. Sem falar, eu te disse. Sem falar. Sem com aquele olhar de... Eu te avisei. Amorosamente. Amorosamente. Tanto que tem um livro de Amélia Rodrigues, que, se não me engano, eu comprei aqui, há mais de 15 anos atrás. Eu vim acompanhar uma pessoa que estava fazendo uma palestra, e aí eu dei uma olhada ali. É um livro da Amélia Rodrigues. Tem uma passagem que Jesus, ao desencarnar, ele busca Judas, que tinha se enforcado e estava sofrendo tremendamente. Tremendamente. E Jesus se aproxima, e só de se aproximar de Judas, que não o via, ele já se acalmou, o ambiente em volta dele já se acalmou. E Jesus, eu não vou conseguir reproduzir a beleza desse instante, mas Jesus diz assim para ele: Judas, sou eu. Olha que coisa linda. Judas, sou eu. Perdoa-te a ofensa. Jesus disse para Judas: se perdoe a ofensa que você fez em você, não nele. Não fez nada com Jesus. E ele fala outras coisas que eu não vou conseguir dizer, e ele termina falando assim: os milênios te esperam, e eu também. Nunca ele foi abandonado. Nem nós seremos, nem nunca fomos. Por que temos tanto medo? Errar faz parte do caminho. É inevitável. 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 E é nesses erros e nesse esforço de aprendizagem que nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Mas é um trabalho fundamentalmente interior. É lá dentro de nós que a gente está construindo uma pessoa nova, uma pessoa mais madura, uma pessoa que compreende, uma pessoa que deixa essa grandeza aparecer aqui no mundo. Imagina o Chico, que a gente viu aqui do lado de fora a grandeza dele. E é inimaginável a grandeza que havia dentro dele, que ele vivia. Não dá para saber. Isso é particular de cada um. Da mesma forma que nós vivemos os nossos infernos de dor, de dúvida, de culpa, de raiva, de mágoas, tudo dentro de nós. E às vezes ninguém sabe, porque a gente não deixa, felizmente, vir para o lado de fora. Felizes os que não deixam. Raramente conseguimos. Essas construções é o que a vida pede. E, gente, insisto, todos nós podemos. E não sou eu que digo.
Quem diz são os espíritos a Kardec, na resposta à questão 909 do Livro dos Espíritos, que é, ao meu ver, a resposta mais terrível do livro. Eu também não vou conseguir reproduzir, eu peço que vocês leiam, estudem para o resto da vida. Só essa questão. Só essa questão, eu considero importantíssima. Kardec pergunta para os espíritos se é possível, com as próprias forças, vencer as dificuldades da vida. Boa pergunta, né? Kardec é ótimo. E a resposta é terrível, porque eles respondem sim. Se ele fosse só sim, estava ótimo, mas ele piora a nossa situação. Vírgula. Aliás, com esforços bem insignificantes. Olha só o que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo que nós somos capazes de enfrentar os exercícios da nossa vida com esforços bem pequenos. E a gente acha que é terrível. E ele continua, mas ele finaliza dizendo assim: quão poucos de vós se esforçam. Então, essa é uma pergunta para meditar durante a próxima existência inteira, essa existência inteira, porque ele está nos dizendo, os espíritos estão nos dizendo, que a gente está brigando com o exercício, brigando com a vida, brigando com isso que a gente chama de problemas, que a gente não quer vivê-los, mesmo que a gente viva-os durante anos, que a gente está brigando, que a gente está resistindo, que a gente está mastigando, ao invés de dizer para si mesmo: o que eu tenho que aprender? Eu vou aprender agora. Porque dizem por aí, e eu considero que dizem por aí uma grande mentira. Dizem que é muito difícil mudar, não é? Eu não acredito. Eu acho que colocaram essa ideia na nossa cabeça, que é difícil mudar, para que a gente não mude. A gente está acreditando que é muito difícil mudar, para que a gente muitas vezes nem tente. E eu discordo plenamente. É facílimo mudar. O difícil é querer mudar. Aí está o ponto. Porque quando você quer, você vira o mundo de ponta cabeça e faz. Não é verdade, gente? Minha mãe dizia assim, e diz até hoje: quem não quer manda, quem quer faz. Não é? Então a gente terceiriza. A gente fala: ai Deus, me dê paciência. Ele fala: não vou dar não. Você que se vire e construa a sua. Não é assim que não é isso que ele responde para você? Ele responde isso para mim, mal educado. Deus, faz tal coisa. Não vou fazer, se vira. Vai atrás, anda. Não te fiz sem capacidade. Ai, não consigo. Consegue sim, se esforça de novo. Porque a gente faz... Vocês sabem que as crianças são mais mole na frente dos pais, né? Não são? Nós somos mole diante de Deus. Por isso que ele não aparece muito, ele fica meio... Entendeu? Porque senão a gente ia ficar ajoelhado no dia inteiro pedindo para ele. E ele não aparece para que a gente... Se vira, filho, se vira, que já te dei tudo, você é capaz, tenha vontade. Esse é o ponto, gente. Não mudamos porque não queremos. Vou dar um exemplo bem facinho. A pessoa tem uma vida lá normal, tal, de repente tem um infarto e não desencarna. Nunca fez exercício na vida. No outro dia está correndo na cidade inteira. Todo dia. Já viram isso? Que estranho, né? Antes não tinha tempo, tinha que trabalhar, tinha que dormir, tinha que fazer qualquer coisa. Qual é a verdade? Não quero. Queria fazer outras coisas. Nenhuma crítica. Nenhuma crítica. É assim que somos. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Aí, levou um susto,
tudo mais é menos importante. E aí corre a cidade inteira. Nunca correu na vida, corre a cidade inteira, todo dia. Por quê? Porque quis. E olha, e corre com alegria. E corre contente. Achando ótimo e recomendando para todo mundo. Não é? Precisamos querer, gente. Precisamos... Então, na verdade, para resumir essa conversa, que não é conversa, porque eu não deixei vocês falarem, né? A gente precisa se sentir amado, gente. A vida é tão amorosa. Cada problema, exercício que ela nos dá é amor, gente. Não é castigo. O pai tem mais o que fazer, ficar dando castigo para filho. Não ganha nada com isso. Ele quer que a gente seja feliz. E Ele deu o único caminho. E a gente está tentando, experimentando outros. Tudo bem. Somos livres para... Ele nos quer livres ao lado dele. Não por Ele, viu, gente? Porque Deus não precisa de aplauso. Se Ele precisar de aplauso, Ele apareceria por aí, nas redes sociais, etc e tal. Não dá nem para aplaudir Deus, porque Ele está em toda parte e a gente não vê. Então, não adianta. É por nós. A gente acumula muita tristeza, muita dor, muita lágrima no coração. E por que fazemos isso? Porque escolhemos fazer isso. Escolhemos olhar a parte ruim, a parte pesada, a parte... ao invés de olhar as alegrias dos problemas que a gente tem. Lá no começo, para finalizar, lá no começo do nosso lar, quando André Luiz foi acolhido no hospital, já tinha se tratado, já estava melhorzinho, tal, chega Clarencio, que é o mentor dele. E aí, André, tudo bem? Ai, sofri muito. E rezou uma ladainha de reclamações. Que ele é muito sofrido, que ele sofreu demais no umbral, etc, etc, etc. Clarencio ouviu com uma paciência de Jó. Quando ele terminou, ele disse assim: André, aqui, luta é oportunidade e dor é aprendizado. E nós agradecemos pela luta e pela dor. E nós queremos saber se você quer continuar aqui. Porque para continuar aqui, tem que mudar a forma de ver as coisas e parar de se colocar como vítima. Porque vítima você não é. Você é capaz, você é filho de Deus, você tem uma luz, tem uma grandeza. Vai usar isso ou não vai? Ele não falou desse jeito, eu estou adaptando. Vamos recomeçar? Como vai, André? E ele falou: ai, estou ótimo. Estou bem melhor, não falei. Estou bem melhor. Estou adorando aqui o hospital, sou muito bem tratado. E era mesmo, sou muito bem tratado, estou descobrindo muitas coisas e eu descobri que eu tenho muito para aprender. Ótimo. Olha que mudança, gente. Será que não é isso que a gente tem que fazer? Será que se alguém encontrar na rua o outro, e aí, tudo bem? Tudo muito bem. Estou aprendendo muita coisa com os meus problemas. Estou tendo muita oportunidade. Deus está me permitindo entender coisas que eu não imagino. Estou suando, até porque está quente mesmo. Estou suando aqui para aprender, mas eu não estou sozinho, nem sozinha, porque o Pai está comigo. Por que a gente não pode fazer assim? Mas de coração, gente. Depois de ter refletido que é assim que é. E aí a gente vai estar, certamente, mexendo lá no nosso interior. E essa luz vai começar, se é que já não brilha, brilhar muito mais. Faz 100 anos que essa casa está aberta, em abril, né?
para quê? Para isso. Se nesses 100 anos uma pessoa melhorou um pouquinho, valeu a pena o esforço, o sacrifício, o empenho de 100 anos de esforço de muita gente que passou e que passa por aqui. Uma pessoa. Porque essa pessoa melhorou para sempre. Dali em diante, ela melhorou. Ela foi mais feliz. Talvez a gente que adora dizer que agradece, porque a gente agradece bastante, ótimo, não estou reclamando. Obrigado, meu Deus, obrigado, centro, obrigado, pessoas que dão o passe, que nos ajudam nas reuniões mediúnicas, obrigado, ótimo. Excelente, porque quem agradece é mais feliz do que quem se revolta. Mas que tal a gente avançar no nosso agradecimento e oferecer em troca a quem fez muito por nós uma coisa, que é o que eles esperam. Oferecer para a espiritualidade algo mais do que a palavra de agradecimento. Oferecer para Jesus, que cuida de nós desde tempos imemoriais, ao Pai, agradecer nosso anjo da guarda, que passa um sufoco com a gente, desde quanto tempo? Anonimamente, a gente nem lembra de agradecer a Ele, agradecer tantas pessoas que nos trouxeram ao mundo, enfim, nós temos que agradecer tudo. Que tal a gente pagar a eles com um pouco mais de alegria? Porque é só isso que eles querem. Só isso. A maior ingratidão que a gente pode dar a quem nos dá é não sermos felizes. Sejamos felizes, um pouquinho mais. Nos esforcemos para isso. Mesmo que esteja pesadíssimo. Diga, está bem pesado, mas eu vou aguentar. Está bem difícil, mas eu vou entender. Porque eu não estou sozinho, porque eu sou capaz e porque eu sou amado. 3 excelentes motivos. Porque eu sou capaz, porque eu não estou sozinho e porque eu sou amado. Vamos agradecer a essa casa desta forma, gente? Eu não estou dizendo para a gente ocultar as nossas dores. Eu não estou dizendo para a gente ocultar as nossas tristezas, e eu não estou dizendo que ninguém possa cair na tristeza, no desânimo, ninguém possa se sentir sem força. Não estou dizendo isso. Porque a hora que a gente está sem forças, é justo que a gente diga que está sem forças e procure ajuda, porque a ajuda virá. Quem procura acha, quem bate a porta abre. Sejamos verdadeiros. Não estou aguentando. Alguém virá nos sustentar. Vamos dizer isso. Mas não toda hora, né? Porque às vezes a gente diz isso todo dia, né? Vamos confiar no amor do Pai, mas vamos confiar também em nós, em quem somos. Meimei, numa mensagem, diz assim: dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmo. Vamos confiar na gente? E tudo vai ficar bem. Gente, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando isso, que eu acredito tanto e uso para a minha própria vida, na dificuldade dessa subida. E agora, com a permissão da casa, vai ter um presente para vocês. Eu vou convidar o Carlos Herrera para dizer algumas palavras e mostrar um dom que ele tem. E ele talvez possa finalizar as minhas palavras. Muito obrigado.